amigos de todo o Brasil e de outros lugares que nos assistem, pelos canais da Igreja do NASP São Paulo, o YouTube e o Facebook, e também pelo canal do Facebook Adventistas Brasil, da Igreja, através da divisão sul-americana. Todos sois muito bem-vindos, essa é a nossa terceira série, Análise Profética dos Tempos Atuais, e recebemos você com alegria, que o Espírito Santo te abençoe ao ouvir as mensagens fortes, poderosas, esclarecedoras que teremos aqui nessa noite, com um grande professor, um grande teólogo, o pós-doutor, doutor Wilson Paroski. Pastor Wilson Paroski, muito obrigado. Pastor Paroski fala dos Estados Unidos. O senhor é muito bem-vindo, muito conhecido no nosso país. Mas, pastor, eu não lembro toda a sua formação. Eu sei que o senhor é casado, tem 2 filhas. Eu sei que o senhor tem uma filha que está seguindo seus passos, faz doutorado em Novo Testamento. Mas fala um pouquinho da sua graduação, da sua carreira, e também aonde o senhor está servindo a nossa igreja hoje. Muito bem, boa noite, pastor Gilson, boa noite, Wander. É uma alegria estar com vocês e é uma alegria saudar os nossos queridos membros da Igreja do NASP e todos aqueles que nos assistem, que nos acompanham neste momento. Obrigado, pastor, pelo gentil convite para participar desta série. Você perguntou sobre a minha trajetória na obra. Já faz alguns aninhos que eu comecei como distrital em Santa Catarina, depois me levaram para a CPB e depois me trouxeram para o SALT, onde trabalhei por 31 anos. E depois de todo esse tempo, recebi um convite para trabalhar numa universidade nossa, aqui nos Estados Unidos, a Southern Adventist University, que fica no sul, no estado do Tennessee. Uma universidade relativamente pequena, pouco menos de 3.000 alunos. Nós temos aqui uma boa escola de teologia, uma escola bastante conceituada aqui nos Estados Unidos. Não temos problemas de chamados, graças a Deus, nesta escola, por causa da reputação. Os campos, em geral, apreciam os formandos daqui, e muitos campos, inclusive outros campos que têm faculdade de teologia próxima, eles vêm aqui buscar os nossos formandos. E este é meu 3º ano aqui servindo na área de Novo Testamento. Sou grato a Deus por esta oportunidade. Pastor, o senhor fez um doutorado na Andrews em Novo Testamento. Isso. Depois de já haver trabalhado um período no SALT, na área de Novo Testamento, era algo mais ou menos natural que eu prosseguisse nessa linha, nessa área. E foi a opção da divisão também, a divisão sul-americana, e completamos o doutorado em Novo Testamento no ano de 2003. E depois o senhor fez um pós-doutorado na Alemanha. Passei um ano na Alemanha fazendo um pós-doutorado na Universidade de Heidelberg, onde trabalhei com o tema da crítica textual, que é a história da transmissão do texto do Novo Testamento, que acabou sendo publicado. O resultado da pesquisa foi publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. É um livro que temos lá, foi publicado em 2012. Muito bem. Bem-vindo, pastor, mais uma vez, a nossa gratidão. Está conosco Obrigado. Mais uma vez o presidente da Federação dos Empreendedores do Brasil, nosso querido irmão e amigo, ancião da Igreja do NASP São Paulo, Wander Faria. Bem-vindo, Wander. Boa noite, pastor Gilson, boa noite, pastor. É um prazer muito grande. Você já me apresentou, então eu não preciso mais falar da trajetória minha na igreja. Ancião da igreja e atuante no ministério pessoal, apoiando a igreja através da FEA, a Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil. É um prazer imenso essa oportunidade de estar com vocês nessa noite. Vamos em frente. Muito bem. Wander, peça a Deus a bênção através de uma oração. Pois não, com prazer. Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado pelo teu poder e amor que nos sustentam.
nós temos a vida, graças à tua bondade e à tua misericórdia sobre cada um de nós. Pela oportunidade desta noite, de podermos abrir a tua palavra mais uma vez, ao estudarmos com o Dr. Wilson Paroski, que o nosso coração e a nossa mente se encham com a alegria da expectativa da volta de Jesus na Igreja Apostólica. Amém. Nos dá a tua bênção, a tua paz, que o teu Santo Espírito conduza tudo que será falado aqui e tudo aquilo que ficará no nosso coração. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, amém. Pastor Wilson Paroski. Às vezes nós ouvimos, e na sua lição de Atos dos Apóstolos, que estudamos agora há pouco tempo, em 2018, falou tantas vezes sobre a Igreja Apostólica aguardando a volta de Jesus para os seus dias. Foi assim mesmo, pastor? Quais as evidências que nós temos a respeito disso? Muito bem, obrigado pela pergunta. Sim, a Igreja Apostólica, logo após o Pentecoste, aguardava a volta de Jesus para aqueles dias. E nós temos várias evidências disso. Em primeiro lugar, eu gostaria de mencionar que nós costumamos ter uma visão muito romântica da Igreja Apostólica. Eu mencionei isso na lição também que estudamos em 2018. Nós costumamos ter uma visão muito romântica, como se tudo fosse perfeito, como se tudo fosse belo, como se eles fossem absolutamente impecáveis em tudo aquilo que eles fizeram, corretos em tudo. Claro que nós estamos falando de pessoas que dedicaram a sua vida a Deus e estiveram dispostos, inclusive, a morrer pela causa do Evangelho. Pessoas altamente dedicadas, consagradas, mas isso não impediu com que eles cometessem, eu nem diria cometessem erros, mas eles aprenderam com a experiência. A Igreja Apostólica não nasceu pronta. Não nasceu pronta. Eles tiveram que crescer, tiveram que aprender em sua jornada com Deus, alguns conceitos, e um deles foi exatamente o conceito relacionado à volta de Jesus. Se vocês que estiverem nos acompanhando tiverem a Bíblia, eu vou ler vários textos hoje, e eu quero começar lendo no livro de Atos, capítulo 1, versículos 10 e 11. Nós conhecemos muito bem este texto. No exato momento em que Jesus ascendia aos céus, 2 anjos se colocaram ao lado dos discípulos e disseram, versículo 11, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Jesus já havia prometido várias vezes, Jesus já havia dito várias vezes que ele voltaria para os discípulos. Talvez a passagem mais conhecida é João capítulo 14, versículos 1 a 3, não se turbe o vosso coração, nós conhecemos bem o texto. E agora, no momento em que Jesus de fato deixa os discípulos para retornar aos céus, os anjos então vêm e dizem que ele vai voltar. Quando olhamos para o Evangelho de Lucas, no finzinho do Evangelho de Lucas, que mais ou menos se sobrepõe ao início do livro de Atos, Lucas diz que os apóstolos voltaram com grande júbilo, tomados de grande júbilo, eles voltaram para Jerusalém. Eles estavam no Monte das Oliveiras e voltam para Jerusalém. Por quê? Por que tomados de grande júbilo? Eles estavam aguardando a volta de Jesus. Para eles, Jesus voltaria em muito pouco tempo. Quais as evidências de que nós temos de que eles realmente acreditavam que Jesus haveria de voltar em seus dias? A primeira evidência que eu gostaria de citar, eu tenho 4 evidências. A primeira evidência vem do capítulo 2 do livro de Atos. Poucos dias depois, 10 dias após a ascensão de Jesus, ocorre o Pentecoste, e Pedro prega um sermão.
E em seu sermão, naquele dia, que começa no versículo 17, ou perdão, pouco antes disso, no versículo 14, Pedro diz que o que estava acontecendo ali naquele dia, o derramamento do Espírito, era cumprimento de uma profecia de Joel. E a profecia muito conhecida, Joel capítulo 2, versículo 28, em que Joel fala, depois daqueles dias, eis que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, etc, etc, etc. E Pedro, então, ele chega num determinado momento, no versículo 16, onde ele diz, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E daí no versículo 17, ao citar Joel, Pedro diz, e acontecerá nos últimos dias. Não, não é bem assim que Joel diz. Joel não diz nos últimos dias, Joel apenas diz depois daqueles dias, que é uma fórmula profética sem um tempo específico. Ela aponta para o futuro, mas não tem um tempo específico. Para Pedro, o depois daqueles dias se torna nos últimos dias. Por quê? Porque Pedro realmente e os apóstolos realmente acreditavam que aqueles eram os últimos dias, que eles estavam vivendo nos últimos dias. E se vocês olharem no versículo 20, ainda em seu sermão, Pedro diz que o que falta agora é o grande e glorioso dia do Senhor. Então, o cumprimento da profecia de Joel já tivera lugar, e o que falta é a vinda do grande e glorioso dia do Senhor. Uma segunda evidência de que os apóstolos realmente acreditavam que eles estavam vivendo nos últimos dias, de que Jesus estava para voltar, é o desprendimento dos bens materiais que eles demonstram logo depois do Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 45, nós conhecemos. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Nós vamos ler a mesma coisa no capítulo 4, versículos 34 a 37. Logo depois do Pentecostes, eles começaram a vender tudo que tinham. Eles se desapegaram completamente dos seus bens materiais. Por que eles fizeram isso? Porque para eles não haveria mais necessidade disso, não haveria mais o amanhã. Eles, com isso, comprometeram os seus próprios ganhos, as suas próprias rendas com relação ao amanhã. Mas eles estavam tão convencidos de que Jesus estava voltando que eles se desfizeram dos seus bens materiais e trouxeram tudo para um caixa comum, e os crentes começaram a viver daquele caixa. Nós, adventistas, nos lembramos de algo bem parecido. Os mileritas fizeram algo assim, exatamente por acharem que Jesus estava voltando em 1844, 22 de outubro de 1844, eles também mostraram um enorme desapego dos bens materiais. Foi exatamente isso que aconteceu com a Igreja Apostólica. A terceira evidência que eu gostaria de mencionar é o fato de que os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Lembram-se que naquela declaração dos anjos, logo no momento da ascensão de Jesus, os anjos se dirigem a eles como varões galileus. Eles eram quase todos, se não todos, da Galileia. Mas Jesus ascende aos céus de Jerusalém e eles ficam em Jerusalém. Eles não saem de Jerusalém. Há uma profecia de Malaquias, segundo a qual, Malaquias capítulo 3, versículo 1, o fim de todas as coisas ocorreria em Jerusalém. Jerusalém seria o centro dos eventos finais. E ali estão os apóstolos. Eles criaram raízes em Jerusalém, eles ficaram em Jerusalém, não saíram de Jerusalém. Eles estavam aguardando a volta de Jesus. É claro que eles não o fizeram de modo ocioso, eles não ficaram em casa lá, lendo, orando, ou olhando para cima, esperando que Jesus voltasse. Não, eles ficaram ativamente envolvidos no testemunho cristão, na assistência aos membros da igreja, mas a verdade é que eles não arredaram o pé de Jerusalém. E agora eu quero mencionar um detalhe aqui que pode parecer surpresa para alguns de vocês. O livro de Atos cobre um período de aproximadamente 30 anos. Nesse período de 30 anos, nenhum apóstolo sai da Judéia. Nenhum apóstolo sai da Judéia por um período de 30 anos.
O apóstolo Paulo, que se converte mais tarde, ele sim sai de Jerusalém, mas os 12 originais, incluindo-se Matias, que substituiu Judas, de acordo com o livro de Atos e outras evidências que nós temos no Novo Testamento, eles ficam em Jerusalém. Apesar, mesmo que Jesus tivesse dito que eles deveriam levar o evangelho a todo mundo, essa é uma outra história, talvez a gente toque um pouco nesse assunto mais tarde. E, finalmente, a quarta evidência de que eles estavam aguardando a volta de Jesus para aqueles dias é o fato de eles celebrarem a Santa Ceia diariamente. Atos capítulo 2, versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essa expressão, partiam o pão, é uma expressão que se tornou quase que idiomática nos meios cristãos para a Santa Ceia. Então, eles celebravam a Santa Ceia diariamente. Notem que a Santa Ceia era uma substituição da Páscoa. E a Páscoa era celebrada anualmente. E Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos pouco antes de morrer, poucas horas antes de morrer. Mas depois do Pentecostes, os discípulos passaram a celebrar a Santa Ceia diariamente. Por que eles o fizeram isso? Porque, na verdade, a Santa Ceia, embora ela apontasse para o passado, relembrando o sacrifício de Jesus na cruz, Jesus, o Cordeiro Pascual, não é? A Santa Ceia também apontava para o futuro. Jesus disse, deste dia em diante não comerei mais, até aquele dia em que haverei de comer convosco no meu reino. Mateus capítulo 26, versículo 29. E Paulo, em 1 Coríntios 11, 26, também fala, porque todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste vinho, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, para os primeiros cristãos, a Santa Ceia, ela não apenas apontava para o passado, mas ela também apontava para o futuro, para a volta de Jesus, quando Jesus haveria de novamente se assentar à mesa com os discípulos no grande banquete messiânico que o Novo Testamento tanto fala. Então, essas são várias evidências de que os apóstolos realmente aguardavam a volta de Jesus para aqueles dias. Nós estamos falando de uma questão de dias. Eu percebi alguém querendo falar alguma coisa? Não. Posso continuar aqui? Sim. Eu queria fazer uma pergunta. Me chamou a atenção aqui a colocação que o senhor fez, que eles permaneceram 30 anos ali em Jerusalém. Pastor, eles tinham recebido a plenitude do Espírito Santo e a igreja era guiada pelo Espírito Santo e eles não tiveram essa percepção de transpor as barreiras do judaísmo e sair e pregar? Isso demorou? Pastor, como eu disse, nós temos uma visão muito romântica da igreja apostólica e nós temos que entender que aqueles primeiros anos da igreja, talvez eu deva falar aquelas primeiras décadas, foram um período de transição. E eles estavam também num processo de aprendizado. Sim, Jesus dissera em Atos capítulo 1, versículo 8, que eles receberiam o poder do Espírito e então seriam suas testemunhas, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, não é? Até os lugares mais longínquos da terra. Mas aqui nós temos que nos lembrar algumas coisas. No Antigo Testamento, são pouquíssimos, raríssimas as situações em que alguém de Israel sai para levar o evangelho fora. Jonas, por exemplo. Mas esta é a exceção. A regra no Antigo Testamento não é Israel que vai, é o mundo que vem. Isaías capítulo 2, Malaquias e diversas outras, a oração de Salomão na inauguração do templo. Nós temos um grande número de evidências de que a regra no Antigo Testamento é Deus exalta Israel e de tal modo que o mundo é atraído a Israel, o mundo vem a Israel. E assim Israel compartilha da sua fé. O que foi que ocorreu no Pentecostes? O mundo veio. Este era o modelo evangelístico que os discípulos conheciam. Eles eram judeus.
Eles estavam inseridos neste contexto. E o que aconteceu no Pentecostes? No Pentecoste, o mundo veio. Atos capítulo 2, versículo 5 diz: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações, debaixo do sol. E depois, nos versículos 9 a 11, dá a lista das nacionalidades ali representadas. Então, nós temos que nos lembrar de que os apóstolos conheciam aquele modelo evangelístico em que o mundo vem, e no Pentecostes o mundo veio. E eles pregaram a todo mundo. Portanto, aquele sinal de Jesus, de que o evangelho do reino seria pregado a todo mundo, então virá o fim, esse sinal de Jesus, na cabeça dos apóstolos, por mais estreito que fosse o conceito, se cumpriu. Vocês podem parecer que eu estou forçando um pouco a situação, deixem-me apenas relembrar uma coisa. De novo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que aconteceu? Logo depois do grande desapontamento, quando eles perceberam que teriam que ficar um pouco mais tempo na Terra. Então surgiu a necessidade de pregar. Num primeiro momento eles achavam que só deveriam pregar para ex-mileritas. A porta da graça estava fechada para todos os demais, só para ex-mileritas. Num segundo momento, eles realmente concordaram que deveriam pregar para outras pessoas, mas eles não estavam dispostos não viam necessidade de enviar missionários além mar. Por que não? Eles diziam assim: não, os Estados Unidos são formados por pessoas de todo o mundo, então pregando aqui, nós estamos pregando a todo mundo. A mesma coisa que aconteceu na Igreja Apostólica. Os primeiros adventistas fizeram, pregando nos Estados Unidos, eles estavam pregando a todo mundo porque o mundo viera aos Estados Unidos. Num segundo momento, apenas algumas décadas depois, eles enviam os primeiros missionários, mas somente para as nações protestantes. Só para nações protestantes. Não seria senão na década de 1890 que eles de fato começariam a enviar missionários para todas as nações, independentemente do lugar ou independentemente da fé. Quase 50 anos depois. Exatamente. Você mencionou o fato deles terem recebido o Espírito Santo. Não era para eles terem entendido tudo isso? Não era para eles terem entendido? Pastor, o que nós falamos dos mileritas? Os mileritas eram guiados pelo Espírito Santo, sim ou não? Sim. Claro que eram. A senhora White diz no Grande Conflito que os mileritas eram absolutamente consagrados e totalmente imbuídos pelo poder do Espírito. Totalmente imbuídos pelo poder do Espírito. Não obstante, eles achavam que Jesus voltaria em 1844. Então, eles estavam corretos quanto ao período, quanto ao tempo, mas eles estavam errados quanto ao evento. Não foi assim? Eles estavam errados. Mas eles eram cheios do Espírito. Então, agora preste atenção. A senhora White diz isso no capítulo 18 do Grande Conflito, que eles eram totalmente cheios do Espírito. Mas, e mesmo assim, estavam equivocados com relação ao evento. E aí a senhora White passa um capítulo inteiro, que é o capítulo 19 do Grande Conflito, explicando como pode os mileritas serem cheios do Espírito e, ao mesmo tempo, terem se equivocado tão grandemente como fizeram com relação ao evento. E ela diz na página 343, eu tenho aqui, por exemplo, uma citação, capítulo 19. Ela diz assim: nenhum homem, ainda que honrado pelo céu, já chegou a compreender completamente o grande plano da redenção, ou mesmo a aquilatar perfeitamente o propósito divino na obra para o seu próprio tempo. E aí ela diz, na página 344, mesmo os profetas que eram favorecidos com iluminação especial do Espírito não compreendiam plenamente o significado das revelações a eles confiadas. E ainda nessa mesma página ela diz, com frequência a mente do povo e mesmo dos servos de Deus se acha tão cegada pelas opiniões humanas e tradições e falsos ensinos que apenas pode parcialmente apreender as grandes coisas que ele revelou em sua palavra. Então, note, os mileritas eram cheios do Espírito, não obstante, isso não os impediu de cometerem um erro com relação ao evento que aconteceria em 1844. E mesmo nos anos seguintes, eu já mencionei com relação
ao evangelismo mundial. O mesmo aconteceu com a Igreja Apostólica. Eles eram totalmente cheios do Espírito, mas o Espírito não impediu com que eles tivessem essa visão, eu diria, ainda estreita em relação às coisas, aquilo que estava acontecendo, e Deus estava trabalhando com eles. Foi um período de crescimento, de maturação, de desenvolvimento. Pois não, Wander? Pastor, é impressionante, né? Como que mesmo na sinceridade, mesmo cheio do Espírito, a gente ainda pode errar na interpretação da Escritura. Exatamente. A senhora White, comentando sobre esse ponto que eu mencionei, que eles ficaram em Jerusalém, a senhora White diz no Atos dos Apóstolos, comentando a perseguição que se levanta depois da morte de Estevão, ela diz assim: a perseguição foi necessária para que eles saíssem de Jerusalém. Porque eles estavam tão acomodados em Jerusalém que Deus precisou usar a perseguição para que eles saíssem de Jerusalém. E mesmo assim, se nós olharmos Atos capítulo 8, nós vamos ver que quem sai de Jerusalém não são os apóstolos. Quem sai de Jerusalém são aquele grupo de Estevão. Lembram-se que Estevão foi o primeiro de uma lista de 7, os helenistas, mencionados em Atos capítulo 6, são aqueles que são o alvo da perseguição, e eles que saem de Jerusalém, e eles que são os primeiros a levar o evangelho fora dos limites da Judéia, e aí um grupo deles vai para Antioquia, e o evangelho se expande grandemente em Antioquia, e aí Barnabé vai a Antioquia, traz Paulo, que estava em Tarso, já um Paulo convertido, e dali Paulo começa as suas viagens missionárias. Pastor, passando para a segunda questão, por que eles tinham essa urgência da volta de Jesus? Por que eles esperavam Jesus em seus dias? Nós temos a motivação de um novo céu, de uma nova terra, o término da dor. Eles tinham alguma outra motivação além da que nós temos, ou era a mesma motivação que nós temos hoje? Era a mesma motivação, mas eu já mencionei que havia uma série de fatores que contribuíam para que eles acreditassem que Jesus estivesse voltando naqueles momentos, ou naqueles dias, numa questão de dias, talvez. Jesus prometera voltar. Os anjos dizem, ele vai voltar. Eu quero começar com Atos, quero começar a resposta a esta pergunta com Atos capítulo 1, versículo 6. Atos 1, 6. Isto aqui ocorre um pouco antes da ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, os apóstolos perguntaram a Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Do que é que os apóstolos estavam falando? Eles estavam falando da restauração do reino político de Israel. Só temos que nos lembrar de que desde que Nabucodonosor invadira Jerusalém no 6º século antes de Cristo, a monarquia davídica, a monarquia de Israel chegou ao fim, e Israel praticamente não teve mais nenhum período de independência. Teve apenas um período de poucos anos no 2º século antes de Cristo. Mas foram os babilônios, depois vieram os persas, depois vieram os gregos, depois vieram os romanos. No período de Jesus e dos apóstolos eram os romanos. Israel era uma nação subjugada, eles sofriam, muitos judeus eram levados e vendidos como escravos. Os romanos, por pouca coisa, matavam e judiavam tremendamente do povo de Deus, do povo de Israel. E neste contexto, 400 anos de opressão, eles acabaram desenvolvendo uma urgência, um desejo por libertação política, o reino messiânico. E nós sabemos que existem 2 tipos de profecias messiânicas no Antigo Testamento. Aquelas que falam que o Messias seria um líder político-militar, e aquelas que dizem que ele haveria de morrer. E essas são as profecias do servo sofredor. Na verdade, essas 2 profecias se complementam. Jesus primeiro morreria, depois ele estabeleceria o seu reino. Mas por causa da opressão estrangeira, inimiga, os judeus praticamente perderam de vista
a noção de que Jesus haveria, de que o Messias haveria de morrer, e eles começaram a olhar só para aquelas profecias que falavam de um líder político-militar que haveria de restaurar o reino de Israel, restaurar a independência de Israel, expulsar os inimigos, expulsar os opressores. Vocês se lembram? Os discípulos, eles, quando deixaram tudo para seguir a Jesus, era nisso que eles estavam focados. Eles achavam que Jesus era aquele tal Messias político-militar. Eles viviam discutindo entre si para ver quem se assentaria à sua direita, quem se assentaria à sua esquerda. Um evangelho diz que Pedro e João, Tiago e João chegam a Jesus e pedem para se assentarem um à sua direita, outro à sua esquerda. Outro evangelho diz que eles pediram para que a mãe deles perguntasse e pedisse para Jesus. Lembram-se daqueles 2 discípulos depois da ressurreição? No domingo da ressurreição, indo para Emaús, Jesus os alcança, eles não percebem que é Jesus. O que aconteceu? Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir Israel. Eles estão pensando no reino político de Israel. E aqui em Atos 1:6, depois da ressurreição de Jesus, é isso que eles perguntam: Senhor, vai ser agora então? Porque Jesus não redimira o reino de Israel antes. Vai ser agora? E é interessante notar, pastor, que Jesus não respondeu a pergunta. Versículo 7, Atos 1:7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus não disse nem que sim, nem que não. Ele apenas falou: o tempo pertence a Deus. Mas vocês vão receber o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e então vocês vão ser minhas testemunhas. Versículo 8. Começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, notem, os discípulos estavam focados num reino político, na restauração de Israel. Lembram-se daquela situação, João capítulo 6, Jesus multiplicando pães, o que a multidão quis fazer com ele? Transformá-lo rei. Coroá-lo rei. Quis coroá-lo rei. E para que os discípulos não participassem daquele movimento, Jesus falou: entrem no barco e vão logo, saiam daqui e eu vou me encarregar da situação. Esta era a situação nos dias de Jesus. Note que Jesus não usou o termo Messias. Se nós olharmos em todos os evangelhos, Jesus usa o termo Messias apenas 3 vezes. Para mulher samaritana, lá em Samaria, fora dos limites ali da Judéia, quando Pedro confessa: tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus assume, mas isso foi 6 meses antes da sua morte. A transfiguração, que ocorreu logo em seguida, ocorre 6 meses antes da morte de Jesus. Então, a primeira vez foi para a mulher samaritana, a segunda vez só para os discípulos, e a terceira vez foi para o sumo sacerdote, quando ele estava sendo julgado no dia da sua morte, na madrugada da sua morte. És tu o Messias? És tu o Cristo? Jesus disse: tu o disseste. As únicas 3 vezes. Por quê? Jesus não queria ser identificado com aquele Messias da concepção popular, com um líder político-militar. Jesus viera para morrer. E ele demora um pouco para dizer para os discípulos que ele viera para morrer. O primeiro momento que Jesus foi absolutamente claro aos discípulos foi exatamente quando Pedro confessa que Jesus é o Messias. Jesus fala: muito bem, agora o Filho do Homem está indo para Jerusalém, onde ele vai ser morto. E isto é 6 meses antes da sua morte. Os discípulos estavam tão focados num reino político que, se Jesus tivesse dito logo de cara que ele viera para morrer, quem deles se animaria a deixar tudo para segui-lo? Jesus primeiro precisou construir a fé deles. Jesus realizava milagres, Jesus ensinava, e pouco a pouco os discípulos foram crendo que Jesus de fato era quem ele dizia que era. Pouco a pouco. Mas ainda faltava compreender a verdadeira obra do Messias. Então, quando os discípulos perguntam depois da ressurreição: Senhor, vai ser agora? Jesus deixa a questão do tempo em aberto. O tempo pertence a Deus. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. E o que acontece no Pentecostes? Eles recebem o Espírito Santo
e foram as testemunhas de Jesus a todo o mundo. Mas eles não saíram, mas o mundo veio, era o que eles imaginavam, era a concepção que eles tinham. O fato de serem cheios do Espírito não significa que eles já soubessem de tudo, eles estavam prontos. Não, foi difícil. Deus precisou trabalhar pouco a pouco. Numa pergunta anterior, pastor, você mencionou da transposição da barreira, não é? Passar da Judéia para o mundo. Olhem, preste atenção como foi difícil. A primeira vez que um gentio ouve o evangelho é Cornélio. Como é que foi a reação da igreja em Jerusalém? Eles quase comungaram Pedro, quase excluíram Pedro da igreja. O quê, Pedro? Você entrou na casa de um gentio incircunciso, comeu com eles, se assentou à mesa, comeu com eles? Todo o capítulo 11 do livro de Atos é a igreja cobrando explicações de Pedro. Depois temos no capítulo 15, quando Paulo volta da sua primeira viagem missionária, ele dá um relatório de que muitos gentios estão se convertendo. Vai uma comitiva de Jerusalém para Antioquia e fala, mas o quê? Não, eles têm que se tornar judeus. Eles têm que se converter ao judaísmo primeiro. Eles têm que se circuncidar. Se eles não se tornarem judeus primeiro, por meio da circuncisão, não podem se unir à igreja, não podem ser salvos. Então eu pergunto, pastor, foi fácil esse processo? Foi extremamente difícil, extremamente difícil. Pastor, aí nós podemos fazer uma aplicação da longanimidade de Deus, da paciência de Deus no trato com o ser humano, certo? Exatamente. Deus sabe quem somos. Ele conhece as nossas experiências de vida, nossas limitações, e ele trabalha no nosso passo, ele caminha no nosso passo. Foi assim com a Igreja Apostólica. Eles precisaram aprender muita coisa. O livro de Atos, por assim dizer, eu encaro como sendo um período de transição. Eu foquei bastante isso na minha lição que estudamos, de Atos, que estudamos em 2018. Foi um período de transição. A igreja teve que lutar contra conceitos equivocados, eram plenos do Espírito, pessoas absolutamente consagradas, dedicadas, guiadas pelo Espírito. Mas isso não foi o bastante para que eles soubessem de tudo, lá já, desde o primeiro momento. Foi um processo gradual. Pastor, tanto o senhor quanto o Wander e eu temos aí uma vivência na casa entre 55 e 60 anos. E eu lembro da década de 70, quando chegou no Brasil o filme O Grande Conflito, feito, se eu não me engano, na Argentina, a época das bienais, das campais, onde a volta de Jesus tinha uma ênfase tão gloriosa, parecia que ia acontecer naquela geração, tempo do MV, dos missionários voluntários. Aquela geração, ainda boa parte está viva, né? Eu era garoto, éramos garotos, meninos, e eu sei que muitos irmãos estão assistindo aí na casa dos 60, 70, 80 anos, sempre pregando, sempre aguardando, sempre falando da brevidade do tempo, da brevidade da volta de Jesus. Pastor, a gente sabe que hoje há uma conjuntura política, econômica, uma conjuntura social, doença, né, a pandemia, pode ser até uma endemia, uma conjuntura de conflitos políticos entre as nações, um abalo das potestades da terra. Pastor, é válido a gente, nesse tempo, afirmar que em breve Jesus vai voltar, ou nós estaríamos sendo, como o senhor falou, um pouco românticos, não sendo tão racionais? Lógico, a gente não deve se ufanar e nem sermos alarmistas, não. Tem tantos sinais para acontecer ainda, tantos eventos numa ordem cronológica, lógico, muitas coisas simultâneas, mas enfim, nós vivemos aí já muito tempo da abertura do sexto selo, vivemos no período da sétima igreja. Pastor, é válido a gente afirmar que nós caminhamos para o tempo do fim, sem marcar tempos ou épocas, mas
podemos, como os discípulos, perguntar assim, num contexto, o senhor crê que é válido a gente dizer que estamos próximos de Deus restaurar definitivamente o seu reino de justiça e paz nesse mundo? Pastor, eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas. Jesus prometeu voltar dentro de pouco tempo. A última promessa de Jesus na Bíblia, eis que venho sem demora. Jesus prometeu que sua vinda seria breve, e os apóstolos repetiram esta promessa um grande número de vezes no Novo Testamento. Diversos livros do Novo Testamento enfatizam um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e assim por diante. Há inúmeras promessas. Nós temos que entender que aquela primeira urgência dos apóstolos, pouco a pouco eles foram entendendo como as coisas seriam. E aí, mais tarde, eles começam a sair e começam, de fato, levar o evangelho a todo mundo e assim por diante. Agora, isso não significa que, ao entenderem que Jesus não voltaria naqueles dias, que eles perderam a sua urgência, o seu senso de urgência ou a fé no breve retorno de Jesus. Não, eles continuaram a dizer que Jesus haveria de voltar em breve. Acontece que 2000 anos já se passaram e parece que esse elemento da brevidade parece que já está um pouco fora de lugar. Note, é importante nós entendermos algumas coisas aqui. Alguns fatores. Em primeiro lugar, prestem bem atenção. Pedro, no seu sermão no dia de Pentecostes, ele interpreta a profecia de Joel, que dizia, depois daqueles dias, Pedro prega dizendo, nos últimos dias. A Igreja Apostólica realmente acreditava que o período de tempo depois da morte de Jesus era um tempo escatológico, era um tempo final. E foi assim realmente. Foi na cruz que Jesus derrotou o inimigo, foi na cruz que Jesus, o príncipe deste mundo, foi expulso, foi na cruz que Jesus vindicou a Deus o Pai e a sua própria missão na terra foi vindicada. A vitória de Deus sobre o inimigo foi na cruz. Teoricamente, Jesus poderia voltar a qualquer momento depois da cruz, porque a cruz já inaugura um período escatológico em que Deus já venceu e agora ele pode, então, estabelecer o seu reino em definitivo neste mundo. Há um segundo ponto que eu gostaria de destacar, que é a questão da brevidade. E aqui nós temos que tomar alguns cuidados. Note, a ênfase em relação à brevidade ela tem mais que ver com a brevidade e a incerteza da vida humana do que com o aspecto temporal ou cronológico, propriamente dito. A Bíblia deixa muito claro, Salmo 90, por exemplo, Moisés falando, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, nesse caso o melhor deles é canseira, enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Infelizmente, por causa do pecado, a vida humana é breve. E ela pode ser mais breve ainda. Nós não temos o menor controle sobre a nossa vida. Hoje nós três estamos aqui dialogando, existem inúmeras, talvez centenas de pessoas que nos acompanham neste momento. Todos nós estaremos vivos amanhã? Nós não sabemos. Eu não estou querendo ser dramático aqui, eu estou simplesmente expressando uma realidade que é bíblica. A vida humana é transitória, é passageira. O passado se foi, o futuro pode nunca vir para nós. É por isso que a ênfase da Bíblia, pastor Gilson, qual é a ênfase da Bíblia? Se hoje ouvires a sua voz. A ênfase da Bíblia é no hoje, é no momento presente. Por quê? Por causa da brevidade da vida humana. A Bíblia diz que nós não teremos uma nova oportunidade no futuro. Nossa única oportunidade é agora, quando em vida. E Jesus enfatizou a vigilância, a necessidade da vigilância cristã. Então, primeiro ponto, depois da cruz, Jesus já poderia vir a qualquer momento, estabelecer o seu reino. Segundo ponto,
o conceito de brevidade, ele também está relacionado com a brevidade da vida humana, sobretudo com a brevidade da vida humana. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar, pastor, é aquela passagem que nós encontramos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Já nos dias de Pedro, quando Pedro escreveu sua epístola, aproximadamente no início dos anos 60, 30 anos mais ou menos depois da ascensão, algumas pessoas já zombavam. Cadê a promessa da sua vinda? Tudo permanece como desde o começo. Cadê a promessa da sua vinda? Aí Pedro escreve, então, para o Senhor um dia como 1000 anos como um dia. O que ele está querendo dizer? Pedro está querendo dizer que Deus, porque um dia é como 1000 anos para ele, Deus não sofre dessa impaciência que nós sofremos por causa da nossa transitoriedade. Deus vê as coisas a partir do seu eterno propósito. Então, para nós, 20 anos, 30 anos, 50 anos, ou eventualmente 100 anos, pode parecer tempo demais. O que Pedro está destacando é, à luz dos eternos propósitos de Deus, não, esse tempo não é demais. Esse tempo não é demais. E se por um lado existem pessoas que abandonam a fé por causa da passagem do tempo, não é? Parece que está demorando. Por outro lado, aparecem também marcadores de data, e a Igreja Adventista luta com isso. Tivemos pessoas marcando datas no princípio, ao longo de nossa história, de vez em quando aparece algum maluco aí marcando datas, e no momento existem pessoas por aí, adventistas, marcando datas para a volta de Jesus. A senhora White é muito clara, não haverá mais tempo, não é mais um fator de fé para o povo de Deus. Não haverá mais nenhuma profecia de tempo para o povo de Deus. Sim, Wander. Pastor, pegando o gancho da sua fala, eu queria só colocar um pouquinho a respeito da sua fala da visão romântica. Eu consigo entender a visão romântica deles quererem ficar tanto em Jerusalém. A minha vida profissional me fez eu visitar Jerusalém algumas vezes, porque eu trabalho com turismo. Eu tenho uma visão romântica de Jerusalém, por causa dessas visitas, né? Tem um guia que eu gosto muito, um guia turístico que eu gosto muito, que mora em Jerusalém há mais de 30 anos, e ele fala assim para mim: Wander, toda vez que eu subo a Jerusalém, é como se fosse a primeira vez. Então, essa paixão é uma paixão que vem desde os tempos antigos, né? Como que a gente cuida dessa visão romântica com uma visão mais centrada da volta de Jesus? Uma boa pergunta. Esses meus comentários anteriores, esses últimos comentários, poderiam levar alguém a imaginar que, então, isso significa que a gente pode passar mais 2000 anos na Terra e Jesus não voltar. Não, não é bem assim. A Bíblia diz que Deus tem um dia estabelecido para as voltas de Jesus. É muito claro. Daquele dia e a hora, ninguém sabe, somente Deus. Jesus disse. Há um dia estabelecido. Por outro lado, nós temos também as profecias de tempo. As profecias de tempo que nós encontramos na Bíblia, as profecias de Daniel, as profecias do Apocalipse, por exemplo, elas são profecias que mostram algumas coisas importantíssimas para nós. Primeiro, pode parecer que o mal está triunfando, que o bem está desaparecendo, que a fé está desaparecendo de sobre a face da terra, mas Deus está no controle. As profecias têm se cumprido. O cumprimento das profecias de tempo, em particular, nos mostram que Deus está no controle. As coisas vão se cumprir exatamente como ele prometeu. A segunda coisa que as profecias de tempo nos mostram é que nós realmente, desde 1798, estamos vivendo no tempo do fim. Depois de 1798, só haveria mais uma profecia de tempo, que é o final das 2.300 tardes e manhãs, 1844. Então, notem, o que nós temos nas profecias de Daniel e Apocalipse? A opressão contra o povo de Deus, o juízo e a libertação.
as profecias enfocam nessas três coisas. O povo de Deus é oprimido, o povo de Deus é perseguido, há um julgamento em que o povo de Deus é vindicado e, em terceiro lugar, Deus intervém com a libertação final do seu povo. Onde é que nós estamos nesses três pontos? O julgamento já começou. Nós estamos na fase do julgamento. A qualquer momento, Deus poderá vir e colocar um ponto final nesta história, nesse problema, na maldade, no sofrimento, e resgatar o seu povo, e vindicar o seu povo. Então, quando nós olhamos para as profecias de tempo, elas nos servem de lembrete de que Deus está no controle, e ao olharmos para as profecias de tempo, nós sabemos exatamente onde nós estamos, e nós já estamos no tempo do fim. Nós já estamos em tempo emprestado. E considerando-se a brevidade da vida humana, qual é a mensagem para nós hoje? A mensagem é só uma. É o Senhor logo vem. É o Senhor logo vem. Nós temos que estar prontos hoje. É hoje. Estar prontos como se Jesus fosse voltar hoje. Aí existem aquelas pessoas que saem, né, abandonam tudo e vão lá para o meio do mato, para o nada, esperar a volta de Jesus. Não, não é isso que a Bíblia diz também. A Bíblia diz que não chegou o momento. A senhora White é muito clara, não chegou o momento para sairmos. Nós temos uma missão a cumprir. Jesus, orando pelos discípulos, diz, não peço-vos que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós ainda temos uma missão a cumprir no mundo. Então, eu gosto muito dessa frase, eu citei na minha lição de 2018, nós devemos estar prontos como se Jesus fosse voltar hoje. E Jesus já pode voltar a qualquer momento. As profecias de tempo já se cumpriram. O julgamento já está em pleno andamento. O mal, precisamos que o mal amadureça mais no mundo? Ninguém precisa mais disso. Nós estamos vendo a olhos vistos que o mal está reinando soberanamente. O que está faltando? Está faltando a intervenção divina. Então, devemos estar prontos como se Jesus fosse voltar hoje, mas trabalhar, continuar testemunhando dele, como se ele fosse levar ainda 100 anos para voltar. Eu não creio que ele vá demorar. Mas o ponto aqui é como devemos aguardar a volta de Jesus. Obrigado, pastor, por nos lembrar, né, que a ênfase está no preparo, na preparação e não no tempo. E essa doença, esse vírus, coronavírus, que já ceifou a vida de milhares de pessoas, mostra que as coisas podem acontecer num curto período de tempo. Aí tem uma citação, os últimos acontecimentos serão rápidos e poderão ser, e cremos que serão. Agora, pastor, o senhor tem viajado o mundo, dando aulas, palestras, o senhor tem uma visão ampla, por isso nós temos convidado pessoas do seu gabarito, da sua experiência, e o senhor deve ter um sentimento, assim, uma percepção, como um pastor, como um cristão que o senhor uma percepção do momento em que a gente vive. Logicamente, cada país tem a sua realidade. A gente percebe, no nosso contexto de Brasil, um país em conflito em todas as áreas, não existe paz, não existe harmonia, e logicamente é profético. Assim, o senhor como pastor, que visão o senhor tem do tempo que nós estamos vivendo? Na sua vida pessoal, além da mostra da fragilidade humana, da nossa temporalidade, mas o senhor tem a sua visão particular, à luz da Bíblia, do dom profético, andando pelo mundo, dando aulas, tendo tantas informações e conhecimento. Que mensagem assim o senhor carrega no seu coração que o senhor poderia deixar para aqueles que estão nos assistindo sobre o breve Jesus voltará? Pastor, eu converso muito sobre este assunto com minha esposa. Eu não leciono uma matéria relacionada à escatologia aqui e também não lecionava no Brasil. Mas converso muito, falo quando convidado em algumas igrejas. O mundo já está maduro. Eu não sei realmente o que ainda falta para que Jesus possa voltar. O mal já amadureceu. Olhem o que aconteceu com o mundo nesses últimos 20 ou 30 anos. Nós vivemos num mundo literalmente pós-cristão. Hoje em dia, aquela ética cristã que sempre pautou a sociedade ocidental já praticamente desapareceu.
Hoje, qualquer tipo de casamento está legalizado, qualquer tipo de ênfase está legalizada, qualquer tipo de opção sexual, ou seja lá o que for, já está legalizado. Nós vivemos num mundo que abandonou há muito a ética cristã e a fé cristã. E não faz muito eu viajava e do meu lado se assentou um casal e eu me apresentei como um pastor adventista. E o casal perguntou, mas sim, de que religião? Eu falei, não, é adventista. E o que é adventista? É budista? É islâmica? O que é? As pessoas nem sabem mais o que é isso. As pessoas nem sabem mais o que é isso. Nós estamos vivendo num mundo pós-cristão e sinais por toda parte. Essa pandemia, que é uma desgraça, que esse ano é um ano completamente perdido na história da humanidade, por um sentido, mas é bíblico, é cumprimento de profecia. Para o cristão é um sinal de que realmente nós estamos nos aproximando daquele momento. Ainda faltam, de acordo com as profecias do Apocalipse, faltam alguns eventos a acontecer, mas como você destacou, pastor, as coisas serão rápidas, as coisas serão breves. Me lembro quando eu comecei a namorar uma vez, visitando a minha namorada, o meu sogro, que fez teologia. Ele me perguntou uma vez, o que estão falando hoje na faculdade de teologia sobre a União Soviética? Isso foi antes da queda do Império Soviético. Poucos anos antes, eu falei para ele, nada, não se sabe exatamente como que papel o Império Soviético vai desempenhar nos eventos finais. 2 ou 3 anos depois, o Império Soviético ruía por terra. Deus não precisa de muito tempo para que as coisas aconteçam. Deus realmente não precisa. E quando nós olhamos para tudo ao nosso redor, a única coisa que nós podemos fazer, a única coisa lúcida, coerente que nós podemos fazer, é realmente nos entregar a Deus e nos consagrarmos e orarmos para que Ele nos poupe, nos preserve e venha logo. Falta aquele terceiro ponto. Lembram-se dos 3? Opressão, julgamento, libertação. Falta a libertação. Falta aquele momento em que Deus virá para libertar o seu povo. Daniel capítulo 12, versículos 1 e 2. Naquele dia se levantará Miguel como defensor do seu povo. É o que está faltando agora. E nós temos que permanecer próximos de Deus, junto a Deus, para que estejamos do lado certo. Esta é a única escolha coerente. E, pastor, me permita, não sei se você tem mais alguma pergunta. Sim. Eu queria terminar com um texto, mas se você tiver uma outra pergunta, vamos lá. Não, pode avançar, pastor, pode, o senhor tem 5 minutos para fazer o encerramento. Não sei se eu preciso de 5 minutos, mas há um texto da Bíblia que eu gosto muito, João capítulo 17. João capítulo 17, nós encontramos a última oração de Jesus no Evangelho de João. Pouco antes da sua morte, Jesus já havia celebrado a Santa Ceia com os discípulos, ele já era quinta-feira à noite, poucas horas depois ele sairia dali e iria para o Getsêmani, onde ele finalmente seria preso. Pouco antes de deixar o cenáculo, Jesus faz esta oração. João 17, é conhecida a oração sacerdotal. Nela, essa oração tem 3 partes. Na primeira parte, Jesus ora por si mesmo. Na segunda parte, Jesus ora por aqueles discípulos que estavam com ele. E na terceira parte, Jesus ora por nós. Jesus ora pela sua igreja. Ele diz, começando no versículo 20, não rogo somente por estes, os 12, os discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio deles, por intermédio da sua palavra. Pouco antes de morrer, Jesus orou por si mesmo para que o plano de Deus se cumprisse na sua vida. Jesus ora pelos seus discípulos para que Deus os guardasse, para que eles permanecessem unidos. E Jesus ora por nós, por todos aqueles que viessem a crer por intermédio da pregação dos apóstolos. E no versículo 24, ao orar por nós, Jesus diz assim, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O que Jesus ora? O que ele pede ao Pai quando ele ora por nós?
ele pede ao Pai: Senhor, eu quero que eles estejam comigo. A volta de Jesus não é apenas o nosso grande anelo, a nossa grande esperança, é também a grande esperança de Jesus. Jesus também olha com ansiedade para aquele dia em que ele haverá de se unir com a família humana novamente e para todo sempre. Isso torna a volta de Jesus, a certeza da volta, ainda maior. Não somos só nós que esperamos. Jesus também espera. E ele está ansioso por aquele reencontro. Por que ele está demorando? Sim, da perspectiva humana ele está demorando, eu não sei. Talvez ele queira desenvolver em nós uma repulsa contra o pecado, que talvez ainda não chegou no seu limite. Deus quer que nós abominemos o mundo, que nós abominemos o pecado, o mal, para que o mal não se levante uma segunda vez, para que possa haver paz, felicidade, por toda a eternidade, para todo sempre. Mas o que me traz segurança é de que não somos nós apenas que esperamos, Jesus também espera. Quando eu olho para as profecias de tempo, todas as se cumpriram. Está faltando só o terceiro. Terceiro ponto: opressão, julgamento, libertação. É o que está faltando. Isso me traz muita confiança, muita fé, muita paz, a despeito do mal, das incertezas e da ansiedade da vida. Pastor, não temos palavras para agradecer as orientações que recebemos aqui, o encorajamento, especialmente suas palavras pastorais, de um coração amante da palavra de Deus, do próprio Deus. Que Deus continue conduzindo a sua vida, da sua família, sua esposa, suas filhas. Quando o senhor puder passar por São Paulo, nos avise que vamos ter a alegria de ouvi-lo no púlpito do NASP, ok? Nos dê essa graça. Obrigado, pastor. Assim como Jesus orou por nós, né? Estendeu a sua oração até nós, por favor, peça uma bênção de Deus sobre a igreja do NASP, sobre todos os irmãos que estão ouvindo, vendo, assistindo pelo YouTube, o Facebook, o canal Adventistas Brasil, e que terão acesso a essa mensagem ao longo da semana, que são milhares de pessoas. E então que Deus realmente continue nos abençoando e mantenhamos a nossa fé válida, porque em breve Jesus vai voltar. Sem dúvida. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, neste momento nós queremos te agradecer pela luz da tua palavra. Tua palavra que nos ensina acerca do teu grande amor e dos teus planos para conosco. Senhor, nós vivemos num mundo mau e já estamos cansados deste mundo. Mas, ao mesmo tempo, ao olharmos para trás, nós vemos que tudo aquilo que tu disseste, as profecias, elas têm se cumprido de maneira extraordinária. Isso faz aumentar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa certeza de que aquelas profecias, de que aquelas promessas ainda por cumprir, também vão se cumprir. Amém. E nós queremos, neste momento, renovar a nossa fé, a nossa disposição em te servirmos, a nossa entrega, nossa confiança, e te suplicamos, ó Pai, que nos abençoes, que nos livres dos perigos, dos males, que tu venhas logo para aquele grandioso momento da redenção final, é o que nós aguardamos. O teu povo sobre a face da terra neste momento, Senhor, preserva o teu povo e ajuda-nos para que a vida possa voltar ao normal o mais breve possível, mas não para ficarmos tranquilos, porque nós sentimos que ainda temos uma missão a cumprir. Nós ainda temos que testemunhar do teu amor, da tua palavra, da verdade bíblica. E ajuda-nos, Senhor. Queremos fazer isto e queremos estar prontos quando Cristo vier. E, Senhor, oramos para que este grande evento ocorra em nossos dias. Sabemos que tu podes fazer isto. E nós oramos para que assim o seja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Wander, também por sua companhia. Uma vez mais, pastor Wilson Paroski, muito obrigado por esse tempo precioso. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã. Seja
você do NASP ou de qualquer outro lugar, que a paz de Jesus e, sobretudo, o Espírito Santo esteja sobre você e a sua casa. Um grande abraço e nos encontramos no próximo domingo, uma análise das profecias à luz no momento que nós estamos vivendo. Um grande abraço a todos.